Olá, pessoas queridas, uma boa noite a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente, retomando as nossas lives hoje, excepcionalmente um pouquinho mais cedo. Nós teremos muitas novidades daqui para frente. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir muitas pessoas entrevistadas, trazendo conteúdos que vão ajudar na nossa transformação pessoal, na nossa mudança interna. A gente vai falar de comunicação não violenta, a gente vai falar sobre ciência da transformação. Eu vou trazer vários profissionais aqui para que a gente possa conversar sobre todos esses temas, né? E hoje eu preparei assim algumas conversas. Fazia tempo que eu estava querendo conversar com vocês. Eu tenho estudado muito. No dia 8 eu estive em São Paulo com o Amit Goswami e eu tive a oportunidade de conversar com ele, de reforçar alguns conhecimentos sobre física quântica, de ver como é que está a questão do ativismo quântico aqui no Brasil. E então eu separei aqui algumas coisinhas para que a gente pudesse ilustrar essa live, para ficar ela um pouco bem dinâmica. Então eu preparei algumas coisinhas aqui que aos poucos eu vou mostrando para vocês. E eu gostaria realmente de que vocês participassem. Aqui eu vou ter a nossa live hoje, ela não vai ser muito longa, muito extensa, mas eu estarei aqui para poder responder qualquer pergunta que vocês, porventura, possam ter e poder tirar essas dúvidas, né? Vocês já ouviram falar, né? Eu me intitulo aqui como ativista quântico. Quer ver? Eu tenho aqui uma apresentação que eu coloco, né? Eu sempre coloco eu como cardiologista e ativista quântico. E as pessoas me perguntam, o que é isso, ativismo quântico? Tem muitos físicos da área pura, da física, né, que perguntam, mas que negócio é esse de ativismo e por que quântico, né? Aí, assim, essa ideia surgiu aqui no Brasil, trazido pelo físico Amit Goswami. Esse físico teve um insight dentro dos estudos que ele fazia sobre a física quântica. E, aliás, ele lecionava até pouco tempo atrás na faculdade de Oregon a cadeira de física quântica. Então ele tem um conhecimento muito grande de física quântica. E o que eu sei de física quântica, é claro que eu fui buscar na literatura, fui me aprofundar mais, mas quem me deu o início de tudo isso foi o próprio Amit, quem eu considero uma pessoa simples, acessível, que está sempre à disposição para sanar qualquer dúvida, né? E aí, a ideia, a grande beleza da física quântica é que todas as evidências científicas desta física trouxe para a formação da realidade aquilo que nós temos de essencial, que é a nossa capacidade de observação, o fenômeno do observador que cria a realidade. E ele chamou esse fenômeno de observador, ele falou que é a consciência que é algo fora da matéria, que é capaz de provocar o colapso da função de onda. A gente sabe que isso no meio físico é uma interpretação, mas é uma interpretação que tem tanta verdade, tanto vigor, tantas evidências, que nós que estudamos a espiritualidade nos simpatizamos com essa ideia de uma possível comunicação entre aquilo que é sutil e aquilo que é manifesto, algo que existe além da matéria, né? Que nós todos guardamos esta impressão, nós não temos? Nós temos os nossos pensamentos que são sutis, nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas intuições. Da onde vem tudo isso, né? E aí que está a beleza da física quântica, que ela mostra que a realidade que se forma é uma realidade em dois domínios. O domínio das possibilidades, que a própria física demonstra que a matéria nada mais é do que ondas de probabilidade, ondas de possibilidade,
e o domínio manifesto. Quando você determina aquela realidade, aquilo se torna uma partícula visível, detectável, medível, interagível, que interage, e a realidade se forma a partir daí. Então, o ativismo quântico surgiu da necessidade de nós divulgarmos essas ideias, de valorizar a consciência, de valorizar a nossa essência. Em todas as áreas, na área da medicina, na área da mídia, na área da comunicação, na área do marketing, em todas as áreas. Em todas as áreas a gente pode trazer mais consciência. Porque eu não quero acreditar que aquilo que existe dentro de mim, essa essência, essa noção de eu, sujeito que observo, seja apenas uma consequência do funcionamento dos neurônios do meu cérebro. Eu quero acreditar que essa essência que existe aqui dentro, ela é perene, ela é testemunha, mesmo depois que o tempo da durabilidade dessa matéria, em torno aí de 70, 80 anos, ainda assim resta a essência. E se nós temos essa noção, este conhecimento, isso deve fazer uma grande diferença nas nossas atitudes, não é verdade? E como faz? Porque se eu acredito que com a morte do corpo físico tudo se encerra, tudo acaba, por que eu estou aqui? Por que eu tenho que ser bom com as pessoas? Por que eu tenho que ter valores? Por que eu tenho que ter ética? Porque se tudo vai terminar com o tempo pré-determinado da matéria. Então, a gente sabe lidar com essa questão da espiritualidade. E a física quântica permitiu isso. Permitiu a gente trazer esta discussão a uma linguagem mais científica, aprendendo os conceitos, os princípios da física quântica e trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para tudo aquilo que a gente faz, as nossas condutas no dia a dia. Deixa eu ver aqui o que vocês já estão inquirindo, perguntando. Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Essa é uma live light, mas eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Obrigado, Jaqueline, está confirmando que o som está ok. Jaqueline, não tem uma perguntinha um pouquinho mais simples, não? Jaqueline, ela está perguntando aqui, doutor, de onde vem a essência humana? Essa essência, a nossa consciência. Essa é uma discussão que nós temos no meio acadêmico, no meio da neurociência. A gente não quer acreditar que a nossa essência venha do funcionamento dos nossos neurônios. Que nós, como consciências, nós utilizamos o nosso cérebro como uma ferramenta de expressão. É diferente. E tanto a neurociência quanto a física quântica mostram que isto é possível, que é possível a gente perceber isto, que essa nossa essência. Mas uma teoria, da mesma forma que a gente tem uma teoria do Big Bang, da formação dos mundos, das coisas, da matéria, a gente tem que a essência, a consciência, ela tem uma outra, que a gente não tem sequer ainda condições de fazer uma inferência, uma teoria a respeito disso. Tá? Ela está dizendo aqui que no budismo diz que tudo depende do observador. E aí sim a física quântica, exatamente. A física quântica traz o observador, o cientista, o experimentador, afirmando que a experiência e o experimentador fazem parte de um todo, inseparável. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Essa questão de argumentação, eu quero mostrar um vídeo bem, até a título de ilustração, sobre essa questão de argumentação. Às vezes a gente tem N argumentos, a gente tenta argumentar, a gente tenta responder tudo isso e de nada vale, porque a pessoa acredita tanto naquilo que lhe foi ensinado, que lhe foi explicado, que aquela é a verdade dela.
Vocês vão ver aqui um vídeo de uma... É até cômico. Ele tem uma legenda em português, porque ele é de um programa americano de humor, mas que vai traduzir essa questão da argumentação. Quando a gente tem a argumentação formada, né, uma pré-concepção, fica difícil a gente mudar a ideia. A gente tem que esperar o crescimento, o amadurecimento. Enquanto isso, nós vamos desenvolvendo a regra de boa convivência, né, de bons relacionamentos, respeitando o credo de cada uma dessas pessoas, né? A gente não quer impor nenhuma verdade, a gente quer expor interpretações, pontos de vista. Se isso fizer sentido, pegue, que é seu, pegue para você, utilize na sua vida. Mas a gente não quer ditar aqui nenhuma verdade absoluta, mesmo porque verdade absoluta ela não existe. Nós temos fragmentos de verdades. Mas eu quero que vocês vejam aqui este exemplo. Eu vou até colocar aqui, ó, para vocês verem, tá certo? Vamos ver juntos, olha só. And this is my office. What do you do? I'm a doctor for women. What do you do with them? I deliver their babies. Deliver? When the woman has the baby inside of her, then I go in and I take it out. No, you don't. Everybody knows that the stork brings the baby. Who told you that? My daddy. Okay. Well, the stork puts the baby inside of the mother, and then I go in and I take it out. The stork brings the baby to the hospital, drops it in the bassinet. So you say that the baby is not inside the mommy. Then why is it that the mother gets real big? Because she eats a lot of food. Now let me get this straight. You say that the stork carries over, puts the baby in the bassinet, and the mother is real big because she eats a lot of food. You got it. I see. Well, then why is it that the mother has to go to the hospital? The stork brings the baby to the hospital, drops it in the bassinet. The mommy goes to the hospital and gets it. If the stork does all that, why doesn't the stork just bring it to the mommy's house? Because it's too far, his wings will get tired. Where does the stork get the babies from? Heaven. Okay. There's a zillion, skillion babies in heaven. How does the stork know what baby goes with what mother? They're all in a line. You know, like you go to the bakery and get a number? Wow! When I put my hand on the mother, I could feel things moving all around. That's not a baby. What is it? Gas. Thank you for explaining it to me. You're welcome, but you still didn't tell me what you do. I'm in charge of gas. Como é que a gente vai argumentar com uma criança dessa? Ela já sabe tudo. Deixa eu ver aqui mais perguntas de vocês sobre... Márcia Brito, ela está perguntando aqui se só mudança de pensamento funciona.
A coisa é mais profunda um pouquinho. Essa nossa ciência da transformação, Márcia, ela mostra que a gente precisa mudar o nosso estado de ser. Envolve mudança de pensamento? Sim. Mas o nosso estado de ser envolve também uma outra linguagem, a linguagem do sentimento, a linguagem das nossas emoções. Para a gente mudar o nosso estado de ser, a gente tem que mudar a nossa assinatura energética. Não só o pensar, mas o nosso sentir, né? As nossas emoções, as nossas reações emocionais. Nós temos que trazer para o nosso ser emoções de cunho positivo, né? A admiração pela vida, a gratidão, o amor, o carinho, a benevolência, o perdão, são todos sentimentos que nós temos que começar a vivê-los, né? O respeito. Então nós temos que literalmente não só mudar o pensamento, mas mudar o nosso estado de ser, o nosso estado em que nós percebemos o mundo, para que a gente possa trazer novas informações, justamente essa questão que eu vou seguir mais adiante para você, né? Deixa eu ver o que mais aqui. E funciona. E tem que. Isso, os medos. O medo é uma reação emocional. E literalmente o seu organismo ele fica como que dependente da química que você produz quando você está sentindo medo. Para mudar isso, você tem que tirar a energia do medo, parar de trazer isso todas as vezes e começar a produzir novos circuitos cerebrais da confiança, da autoestima, de outras reações que vão fazer um novo hábito, criar um novo hábito dentro de você, né? A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso, né? A Nanda Lopes, depois eu vou ler com carinho, tá, Nanda? Porque que é muito grande a sua pergunta. A Jaqueline, agradecida pela resposta, sempre digo que o saber não ocupa espaço, e o bacana é que podemos aprender e assomar conhecimento. Exatamente. A Marta Rodrigues está dizendo aqui, sou de guardar muito ódio e sou vingativa. Tento mudar isso, mas até hoje não tive êxito. Marta, então, é uma questão de você começar a compreender como é que isso acontece dentro de você. Você tem que tomar consciência disso, porque você está lidando ainda com os seus automatismos, as suas reações automáticas. E as suas escolhas ainda estão sendo influenciadas por isso. A partir do momento que você começa a visualizar novas possibilidades, você tem condições de trazer uma nova realidade para você. Aquilo que eu estava falando antes, de mudar o seu estado de ser, né? De ser e estar, exatamente. A Nanda dizendo que porque tanto mais tento manter o pensamento positivo, mais coisas ruins acontecem. Quando fico no negativo, já espero o pior, e se vier o bom, saio no lucro. Pois é, Nanda. Na verdade, veja só, eu não sei qual a sua idade, mas a nossa personalidade ela é formada até os nossos 35 anos. Nós temos toda a nossa formação da nossa personalidade. O que é a nossa personalidade, senão o conjunto da maneira como eu penso, as minhas atitudes, as minhas ações e os meus sentimentos, a maneira como eu penso. Nós, durante vários anos, nós ensinamos habilidades ao nosso corpo, a essa inteligência inconsciente, ao nosso subconsciente. E mudar essas coisas não é apenas com um único pensamento positivo ou tentar manter esse pensamento positivo. Essa é a linguagem do cérebro, é uma das linguagens. Nós temos que também aprender a linguagem do nosso corpo. E quem se comunica com o nosso corpo é o cérebro límbico, é o cérebro emocional. Então nós temos que ensinar novas emoções ao nosso corpo. Não só através do pensamento, mas vivenciando o sentimento e colocando isso em prática. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo.
É um processo de mudança com ganhos diários e conquistas de instantes em que você vai perceber este benefício aí dentro de você, né? Não, dessas dificuldades, ela está dizendo aqui que ela fez o exercício de 21 dias da gratidão. Já é um começo. Você já está começando a perceber a química que é circulada, né, com essa questão de você demonstrar a gratidão. Tá? Se você ainda não está conseguindo sentir de verdade, é porque não houve, você não sentiu a emoção dentro de você. A nossa memória, nós criamos memórias, e as emoções, elas catalisam a nossa memória. Você lembra muito bem dos aspectos de fatos ruins que te aconteceram. Por exemplo, 11 de setembro, né, aquela catástrofe que aconteceu nos Estados Unidos. Você lembra o que você estava fazendo, quando é que estava, o que estava acontecendo, porque teve um fator emocional que catalisou aquela memória. Da mesma coisa, você lembra o primeiro beijo, a sua primeira paixão, porque tem emoção. Você tem que trazer esta emoção para perto de você. É isso. O Bruno, como manter o pensamento positivo quando tudo dá e parece estar dando errado? Pois é. Essa questão, Bruno, é interessante, porque a gente está acostumado a pensar na realidade das coisas como separado de nós, que nós não temos nenhuma participação na realidade. Mas a partir do momento que a gente começa a estudar tudo isso, que a gente começa a prestar atenção em tudo isso, a gente começa a ver que nós temos sim uma participação na realidade. É a nossa personalidade que cria a nossa realidade pessoal. E a personalidade, como eu disse, é o conjunto da maneira como eu penso, da maneira como eu sinto. Nós temos muitos pensamentos no único dia. A tendência que nós temos é de trazer o passado para o presente. Reações emocionais são coisas que já aconteceram, está no passado, medo, culpa, não merecimento, ódio, todas essas reações já estão no passado e nós ensinamos isso ao nosso corpo. Nós temos memórias de tudo isso. Então realmente é um processo, o processo de mudança, de despertar para esta mudança é diário. A gente tem que mudar a nossa assinatura energética para começar a impregnar uma nova realidade, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Marcos Paulo, que ele está dizendo que ele está participando de um projeto piloto no IPOG chamado Plenitude e acho que ele possa te ajudar. Ótimo, legal. Depois você troca ideias aí com o Marco Paulo. Lá no IPOG tem muitos cursos interessantes, tem muitos amigos, muitos colegas lá. Isso, Bruno, aprender a gerenciar emoções, né? Desenvolver a nossa inteligência emocional, fazer exercício no vídeo inicial aqui da nossa live, que eu coloquei lá apenas para vocês aguardarem, sobre coerência, desenvolver esse alinhamento entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, ter honestidade com relação a isso, trazer um estado de coerência em que você começa a fazer as suas escolhas baseado nesse estado de coerência e não nos seus automatismos. Não coloca a vida de vocês no piloto automático. Toma rédea dos 5% de mente consciente que vocês têm, né? Exatamente, Manuela. Ela está dizendo aqui que é muito difícil se manter equilibrado, né? Equilibrada. É um exercício diário, mas se manter positivo nas situações rotineiras é complicado, mas é aí que está. A gente tem que começar a questionar se algo está dando errado, se algo está te frustrando, o que existe ainda dentro de mim que está atraindo essas coisas. É difícil, essa tomada de consciência é dolorida, dói na alma. A gente acreditar que a gente tem algo dentro de nós que precisa ser modificado. Por isso que existe a ciência da transformação. E eu quero ver ainda se durante essa semana eu vou fazer os ajustes que eu preciso fazer aqui para trazer para vocês na próxima quarta-feira
5 profissionais de uma vez, aqui, ao vivo, conversando sobre ciência da transformação. Se der certo, vai ser algo inédito, vocês vão ver. Eu ainda vou conversar com eles durante a semana e vou fazer essa live acontecer. A Elaine está dizendo que ela aprendeu a gostar de física quântica, que ela gosta de pensar que deu um salto quântico. Isso, exatamente é isso. Essa analogia que nós temos com o salto de compreensão, a criatividade, a capacidade que nós temos de criar algo novo. Né? Na próxima terça-feira nós vamos ter um vídeo no canal do YouTube falando justamente sobre criatividade, falando desse salto de compreensão, das etapas da nossa criatividade e principalmente da criatividade interna, exato, aquela que a gente muda o nosso comportamento, as nossas atitudes. Tá? Gratidão, exatamente. E assim sucessivamente. A Nanda está perguntando se eu me mantenho positivo todos os dias e quando foi o seu despertar. Se essa pergunta foi realmente para mim, Nanda, a partir do momento em que eu comecei a fazer as minhas meditações, em que eu percebi tudo isso já tem alguns anos, né? Eu realmente tenho diariamente procurado encurtar cada vez mais a duração das reações emocionais negativas no meu dia. Eu tenho procurado desenvolver o que a gente chama de inteligência emocional, que é perceber a reação, ficar consciente daquilo que está acontecendo e deixar ir o quanto antes. Trazer sempre a questão de positividade, cercar-se de positividade, estar com pessoas que também respiram positividade. E aí a gente vai atrair mais positividade para a nossa vida. Este é um exercício que eu tenho aprendido a fazer já há alguns anos em minha vida. Tiago Melo, legal, muito bem, sejam bem-vindos. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu sair aqui do lado, deixa eu tirar essa questão aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês umas figuras sobre essa questão da ciência da transformação. Olha só, isso aqui é um resumo daquilo que a gente entende por realidade e como nós, como observadores e através do nosso equipamento, nosso aparato de percepção que nós temos, que é o cérebro, como que ele interfere na realidade. Porque a realidade ela é formada no campo das potencialidades, das possibilidades e do fato manifesto em si, que está aqui neste espaço-tempo que a gente vive. E as potencialidades é como se ele estivesse fora, nesse campo quântico que interconecta todas as coisas que estão feitas neste mundo. Inclusive os nossos pensamentos, inclusive os nossos sentimentos. Porque a potencialidade da alegria está lá. Eu tenho que representá-la no meu corpo, trazer isso, utilizando este aparato que nós temos de percepção, de mensuração do mundo, que é o cérebro e o nosso corpo físico. E fazer isso circular como verdade, como realidade dentro de nós. O problema é que nós tornamos realidade as reações emocionais negativas que nós já conquistamos. Os circuitos cerebrais da negatividade está como que velcro dentro de nós. E as emoções positivas funcionam como teflon, escorregadias, são momentos que nós vivemos muito fugazes. Nós temos que começar a criar o automatismo destas emoções positivas, viver isso, aproveitar da nossa capacidade de criatividade para fazer isso, né? Isso é a questão prática do conhecimento da física quântica, né? Eu preciso saber física quântica para ser Não, mas se vocês começarem a estudar, vocês vão expandir a compreensão de vocês, vão se tornar mais conscientes de tudo isso que acontece, vão
diminuir essa questão do inconsciente dentro de vocês, que é poderosíssimo. 95% daquilo que vocês são, 95% daquilo que nós somos, é mente subconsciente, poderosa. Nós temos que utilizar dos 5% de mente consciente que nós temos para poder tentar mudar a nossa realidade pessoal, através da nossa personalidade. Isso, pensar, sentir e agir, acho que é isso, exatamente. A Gleice ela falou para não perguntar. Não. Gleice, desculpa, Gleice, está aqui. Boa noite. A visualização positiva, ela está perguntando sobre a visualização positiva apenas. Pode trazer facilidade no hábito de gerar o positivismo quântico? Sim. Desde que você faça essa visualização, esses ensaios mentais, de uma forma que você modifique literalmente o seu estado de ser durante os momentos de visualização, durante os seus momentos de meditação, de visualização. Que você faça não só circular a química do pensamento, mas também do sentimento. Traga o pensamento positivo, mas traga junto o sentimento de alegria, de admiração pela vida, de gratidão por já ter acontecido aquilo na sua vida. Olha só como o sentimento da gratidão, ela é importantíssima, porque ela ensina ao cérebro e ao corpo que algo já aconteceu. Então, se eu estou fazendo a minha visualização, o meu ensaio mental, e durante esse processo eu sou grato por aquilo, o meu cérebro e o meu corpo entendem que aquilo já é real. É como que se eu fosse me dirigir àquilo. Eu estou preparando, eu estou mapeando o meu ser para atingir aquela realidade que eu quero. É mais ou menos isso, Gleice, né? Angélica Keller, ela falou que tem um amigo que bebe muito e se ela pode ajudá-lo quanticamente e criativamente. Angélica, pela experiência que nós temos nessa questão de ajudar, é claro que você pode dar a sua presença, você pode dar a sua energia, o seu magnetismo pessoal, mas se a pessoa não quiser ser ajudada, se não tiver um movimento dentro dela, pedindo socorro, pedindo ajuda, seus esforços nem sempre lograrão êxito, tá certo? Então, essa é uma questão que a gente já refletiu bastante. A glândula pineal tem alguma relação com a física quântica? É uma pergunta interessante, porque até mesmo hoje eu estava estudando um pouquinho sobre biologia quântica. Existem vários fenômenos biológicos, né, que já estão sendo necessárias as explicações das esquisitices da física quântica com relação à natureza dessas questões. Uma que está bem estabelecida, que já estudaram, é a fotossíntese das plantas. A capacidade que a planta tem de produzir de produzir o seu próprio alimento através da luz solar. O fenômeno envolvido na clorofila é um fenômeno de tunelamento quântico. Então a física quântica está sim nos ambientes vivos também. É claro que já existe uma teoria do cérebro quântico, algumas micromoléculas que são capazes de realizar essa questão do tunelamento quântico, de transmissão, né? Pensa no tunelamento quântico da seguinte maneira: você tem uma parede rígida, você joga uma partícula nessa parede rígida, a chance de ela atravessar, a probabilidade de ela atravessar é diferente de zero. Existe essa diferença. E esse tunelamento quântico, ela ocorre nos sistemas vivos, principalmente no nosso cérebro. Mas isso é uma outra questão que requer tempo para explicar, tá, Bruno? E a glândula pineal tem uma participação muito grande na formação da melatonina
e os cristais envolvidos na glândula pineal também tem uma participação nisso. Tá? O pensamento, o sentimento é ação. Exato. Seria como você se comportar como um vórtex. Exatamente, Gleice. Você tem que ser um vórtex. Você está emanando isso, você está transmitindo, você tem uma assinatura energética determinada pelo aquilo que você pensa, pelas suas atitudes e pelos seus sentimentos. É isso. O Rodrigo Lenk está perguntando aqui se eu já li O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Se sim, você indica a leitura? Sim, eu indico a leitura. É muito bom. Como afastar sentimento de inveja? Identifique o quanto antes que você está tendo esse sentimento e deixe ele embora. Deixe ele ir, não alimente isso. Bom, deixa eu ver aqui mais uma figurinha que eu estava querendo mostrar para vocês. Então vocês entenderam essa questão aqui da realidade, né? Deixa eu voltar para cá. Tem mais uma aqui que eu preparei sobre o que é ativismo quântico, mas depois eu vou ter mais tempo. A noção da realidade, daquilo que o mundo é feito, mudou de tempos em tempos. Veja que a evolução, desde de Newton até a física quântica, o espaço-tempo virou um contínuo de espaço-tempo, e as partículas elas estão inseridas dentro de campos quânticos. Essa mudança foi ao longo de um século de mudança, ou menos até, essa compreensão, e até hoje. E agora esses campos quânticos e o próprio espaço-tempo já têm novas concepções a partir disso. E à medida que a gente vai compreendendo tudo isso, a nossa ideia de realidade vai se ampliando demais. Hoje eu fiz um post aqui na fanpage do Facebook, onde está aparecendo essa live. Depois, se vocês estiverem refletindo um pouco sobre o que é espaço, que existe a gente não pode dividir o espaço que a gente vive de uma forma infinita, como a gente imaginava. O espaço é quantizado, é de quantidades discretas. Tem lá uma explicaçãozinha para vocês. Mas oportunamente a gente volta a falar sobre isso. Eu vou escrever mais sobre isso e vou conversar mais com vocês sobre isso. Deixa eu ver se tem mais. Eu gosto assim, gente, vocês participando da forma como vocês estão participando, me deixa muito satisfeito, feliz e motivado a fazer mais e mais e trazer mais conteúdos, tá? O Ferdinand Vieira: o que você me indica para um ponto de partida, para que eu possa transcender em todos os pontos na minha vida? Uma coisa que foi muito útil para mim, Ferdinand, que eu tenho recomendado e conversado muito sobre isso, é a meditação. Você começar a treinar a meditação na sua vida, de criar espaços na sua vida de 5 minutos, de 10 minutos, em que você vai treinar a consciência plena, a atenção plena. Isso é um ponto de partida fundamental. Depois é claro que você vai ter as suas leituras, você vai ter os seus cursos. Através dessas leituras você vai sendo direcionado. É como se o universo fosse conspirando para levar você até as respostas que você está indagando, certo? O Kildo Lopes do Nascimento está perguntando: dá um exemplo real dos resultados quânticos. Como assim resultados quânticos? Algo realmente vivido por você ou por alguém. A questão da terminologia quântica, a gente é claro que extrapola isso da gramática, da semântica, né? Mas o termo quântico, ele significa simplesmente quantidades discretas, pacotinhos discretos de energia, de que tudo é quantizado, ele só pode ter um determinado resultado inteiro e não outros resultados. Isso foi uma coisa assim que revolucionou a compreensão da física
clássica da época, até Einstein, e ajudou no início da compreensão. A partir do momento em que eu interpreto de que eu sou participante da realidade, de que a realidade, eu não me sinto vítima da realidade, que a minha consciência, meu pensamento, a minha personalidade, os meus sentimentos, as minhas ações fazem parte da minha realidade pessoal e eu tenho consciência disso, as mudanças que eu intencionalmente faço através da minha mente consciente, e a mente pode literalmente mudar a estrutura do cérebro, e tem vários trabalhos demonstrando isso, eu posso sim ter vários resultados de pessoas que superaram seus medos, pessoas que tinham medo de avião, que não entravam no avião e de repente, com exercícios simples, começaram a superar essas reações emocionais. Então, as pessoas podem modificar, podem se transformar. E a questão do resultado quântico é isso, você colocar na sua vida de uma forma coerente aquele conhecimento que você tem. Se a partir do momento eu interpreto, na minha interpretação, que a realidade precisa de uma consciência para criar esta realidade, a minha vida tem que ser o reflexo disso. Então eu não sou separado da realidade. As coisas não me acontecem sem a participação da consciência. E quanto mais eu expando isso, mais resultados quânticos eu tenho na minha vida e nas pessoas que me cercam. Deixa eu ver aqui quem mais. Nanda Lopes, indica o livro. Sim, vou fazer depois algumas lives. Qualquer livro do professor, do Dr. Amit Goswami, eu acabo indicando para vocês, de criatividade quântica, o ativista quântico e outros. Depois eu vou fazer uma live só indicando livros para vocês, tá? A Gleice realmente ela teria muito que perguntar sobre o assunto, que ela estuda muito sobre isso, mas existem pontos que ainda não consigo alcançar. Mas calma, nem todos nós alcançamos. A gente tem os nossos momentos de insights. A gente às vezes fica muito tempo com um problema e de repente ele aparece, você resolve aquilo e vai aparecer outro lá adiante. É assim mesmo. De causa e efeito. Exatamente, Ferdinando. A Nanda perguntando se acha melhor a meditação guiada ou se fazer só. Como a nossa mente ainda não está bem treinada para fazer a meditação sozinho, eu recomendo que no início você faça sim a meditação guiada, para você ir treinando. Depois, aos poucos, você vai se libertando disso e você mesmo vai fazendo a sua meditação e os seus ensaios. Tá? É uma preparação para uma nova jornada, exatamente. Joel, boa noite. Então, pessoas, eu estava com saudade de conversar tudo isso com vocês. Eu acho que essa live foi bem enriquecedora, teve muita participação aqui de vocês. Eu vou olhar com carinho cada uma das perguntas. Se alguma ficou sem resposta, eu vou respondê-las depois, tá certo? Mas hoje eu não gostaria de estender essa live. E eu agradeço demais a participação de todos vocês. Agradeço de coração, tá certo? Convido vocês a curtirem aqui a fanpage. Nós já temos mais de 104 mil seguidores. Eu agradeço muito isso, sou muito grato a tudo isso. Quero que vocês conheçam o meu canal do YouTube, o www. Deixa eu colocar aqui, não vou passar o vídeo todo não, só para mostrar o endereço, tá certo? Vocês já perceberam como a vida das pessoas está youtube.com/Dr. o ritmo Newton de vida Moura. está acelerado, Depois os vocês pensamentos acessem estão o canal, acelerados. se inscrevam, porque toda terça-feira eu coloco um vídeo Isso novo traz para o organismo lá no... sérias consequências. E para Deixa eu tirar daqui. Eu coloco um vídeo novo lá sobre diversos assuntos. O último foi sobre inteligência emocional. O próximo agora vai ser sobre criatividade. Então lá vocês têm condições de participar também, de interagir, de fazer perguntas. Exatamente. Obrigado, Tiago. Tiago, muito obrigado aqui pela sua participação.
A confusão, a Cristiane falando aqui, né, que a confusão é um processo de aprendizado. Quando me confundo, me inquieto e busco mais. Exatamente isso. Achou sem procurar, tá vendo? Foi até você, Cristiane. E obrigado aqui pela participação de vocês, tá certo? Eu que agradeço. Fico feliz. Miriam, obrigado, Miriam. Tá? Torcendo aí para que dê certo aí na cidade de você, levar o nosso workshop aí até vocês. Gente, obrigado pelo carinho. Quarta-feira que vem nós teremos alguma coisa aqui, vai ser algo que se eu conseguir fazer o que eu estou pensando, nós vamos ter cinco ativistas quânticos aqui dividindo a tela, cada um com o seu tempo, e eu vou fazer uma mini conferência sobre ciência da transformação, tá certo? Eu vou divulgar aí durante a semana aqui na fanpage, se eu conseguir fazer os testes necessários, né? Reunir essas 5 pessoas não é tarefa muito fácil, mas eu já andei sondando essas pessoas e elas estão dispostas a dividirem a tela aqui comigo. E vai ser um presentão para vocês, que vocês vão ter muito conteúdo, tá bom? Gente, um abraço no coração de todos vocês, uma excelente semana e que vocês tenham um bom feriado e até a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, às 20h30 e não às 20 horas como foi hoje. Um abraço.